Vamos lá, então, gente, fazer uma breve revisão sobre a questão do cálculo de logaritmos. Naquela lista de exercícios que vocês têm lá, a primeira questão, ele fala das propriedades operatórias do logaritmo, certo? Então, quando nós temos algumas dessas propriedades operatórias, nós temos que entender que alguns resultados são bem clássicos. Por quê? Porque o logaritmo é a operação contrária à exponenciação. Então, na letra A que eu botei aqui no exemplo, eu coloquei assim, ó. Logaritmo de base 6 em 1 é igual a quanto? É igual a 0. Toda vez que aqui tiver o número 1, tá? O logaritmo vai ser igual a 0. Por quê? Porque qualquer número que tiver aqui na base elevado no expoente 0, sempre vai ser igual a 1. Então, tendo o número 1 aqui, o resultado do logaritmo vai ser 0. Letra B. Eu botei aqui, logaritmo de base 5 em 5 é igual a 1. Por que isso? Sempre que a base do logaritmo e o logaritmando forem iguais, o resultado vai ser 1, porque eu vou voltar lá na potência. 5 elevado no expoente 1 vai dar quanto? Vai dar 5, certo? Então, toda vez que os dois números aqui forem números iguais, o resultado vai ser 1, independente dos números que estiverem ali. Na letra C, eu coloquei logaritmo de base 7 em 7 elevado ao cubo. Observem que a base do logaritmo e a base da potência são iguais. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Base de logaritmo igual a base de potência, eles se cancelam e o resultado é o expoente que sobrou aqui. Então, nesse caso, sobrou o expoente 3. Mas eu só posso fazer isso quando aqui a base do logaritmo e aqui a base da potência forem iguais. No exemplo da letra D, nós temos 2 elevado ao logaritmo de base 2 em 9. Praticamente o contrário do que eu tenho ali. Então, do mesmo jeito como eu cancelei as bases do logaritmo e base da potência aqui, eu posso cancelar a base da potência aqui com a base do logaritmo aqui e o resultado para mim é esse antilogaritmo que eu tenho aqui, que é o 9 então. Ok, gente? No exercício número 2, pede para vocês aplicar a definição e calcular o logaritmo. Então, aqui vocês precisam ter bastante conhecimento acerca das propriedades das potências, das propriedades dos radicais, das transformações que eu posso fazer com as potências e com as raízes. Então, no primeiro exemplo que eu coloquei aqui, eu botei logaritmo, que a base é a raiz quadrada de 27 em 9, é igual a quanto? Esse x que apareceu aqui, tá? Esse x que eu coloquei aqui, ele não aparece lá no exercício de vocês. É vocês que vão estabelecer igual a x. Então, eu vou pegar a base do logaritmo, 27, elevar no expoente x e dizer que isso é igual a 9. Como eu fiz aqui, ó. Raiz quadrada de 27 elevado a x igual a 9. Agora, como potência é inverso de raiz, então, toda raiz é uma potência de expoente fracionário. Então, eu transformei essa raiz quadrada aqui no expoente 1/2. Então, a raiz quadrada de 27 é o mesmo que 27 elevado a 1/2 de x igual a 9. Aí eu fatorei o 27, que deu 3 no expoente 3. Esse 3 que está aqui no expoente, multiplica esse 1 que está aqui, aí fica 3 expoente 3 meios x, igual a 3 ao quadrado, que é a fatoração do 9, certo? Como as bases agora são iguais, eu cancelo as bases e sobrou para mim 3 meios x igual a 2. 3 meios que está multiplicando vai passar dividindo. Só que quando ele passa dividindo, a gente multiplica ele invertidamente. Ó. O 3 ficou na divisão e o 2 na multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4 terços. Beleza? Aqui em cima eu coloquei um outro exemplo. Logaritmo de base 25 em 0,2 é igual a x. Primeira coisa, lembrar que esse x também é eu que estou acrescentando, certo? Vocês vão acrescentar lá. Então, eu vou pegar o 25, que é a base, elevar no expoente x, e dizer que é igual a 0,2. O 0,2, que é um número decimal, eu primeiro transformei ele em fração, certo? E aí, simplifiquei essa fração, 2 décimos, que deu 1/5. Então, 25 elevado no expoente x igual a 1/5. Fatorando 25 é 5 ao quadrado. Então, 2x. Como 5 aqui está no denominador, significa que o expoente dele é negativo. Então, 5 no expoente menos 1. Bases iguais, cancela a base, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x é igual a 1/2 negativo.
Ou seja, para a gente resolver essas equações, esses logaritmos por definição, eu tenho que voltar lá nas equações exponenciais. Aqui eu tenho um outro exemplo, numa letra C, que eu coloquei. Logaritmo de base 5 em 0,00032. Estabeleci a igualdade com x, e aí transformei esse número decimal em fração, certo? Transformando esse número decimal em fração, eu posso simplificar essa fração por 32, que vai dar 3.125 tá? Então, eu vou pegar 5, que é a base do logaritmo, elevar a x, é igual a esse número decimal, onde o 5 elevado ao expoente x é igual a essa fração já simplificada aqui, fatorando o 3.125, fazendo aquela divisão, divide por 5, e assim vai dar 5 vezes. Como ele está no denominador, esse 5 é negativo. Bases de potência igual, eu cancelo a base e sobra o que tem para mim no expoente, ou seja, x igual a menos 5. Aqui eu coloquei um exemplo de uma raiz que não é quadrada. Como que eu vou trabalhar com ela então? Logaritmo de base 25 na raiz cúbica de 5. Primeiro, estabeleci igualdade com x, beleza? Aí, vou pegar 25, vou elevar a x e dizer que é igual a raiz cúbica de 5. Se a raiz quadrada é igual ao expoente 1/2, a raiz cúbica é igual ao expoente 1/3. Fatorei o 25, que deu 5 ao quadrado, então 2x, certo? E aí eu tenho, então, esse 2x igual a 1/3, porque eu cancelo as bases. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 1/3 dividido por 2 inteiros, embaixo desses 2 inteiros eu vou colocar o 1. E aí eu vou multiplicar as diagonais, certo? 1 vezes 1 é igual a 1. E 2 vezes 3 é igual a 6. Então, ali vai ser 1/6, beleza? E aqui, para finalizar, uma letra E que eu coloquei, logaritmo de base 9 de 3 na raiz de 3 igual a x. Botei esse x para estabelecer a igualdade. Então, essa base 9 elevado no expoente x é igual a 3 na raiz de 3. Observem que esse radical aqui eu vou transformar ele no expoente 1/2. E esse 3 que está aqui na frente está multiplicando. Então, fatorando aqui, né? 3 no expoente 2x, tá? Que é a fatoração, é igual a 3 vezes 3 no expoente 1/2. Vou botar o 2 aqui, tá? 3 no expoente 2x é igual a... Como eu tenho 2 vezes o número 3 aqui, 1 mais 1, 2. 2/2, certo? Aí vai sobrar, então, x, que é igual a 2/2 dividido por quem? Dividido por 2. Vou colocar aqui embaixo 1, certo? E vou multiplicar as diagonais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, nesse caso, x é igual a 2/4, ou, simplificando a fração, igual a 1/2. Ok? Bom, continuando aqui, então... Nessa terceira questão, aí vocês têm uma expressão onde vocês vão aplicar as consequências da definição, ou seja, aquelas que foram resolvidas na primeira questão. Então, aqui eu coloquei como exemplo, eu quero calcular um valor de x que é dado por 3 elevado ao logaritmo de base 3 em 5, menos o logaritmo de base 5 em 1, mais o logaritmo de base 4 em 4, menos o logaritmo de base 6 em 6 elevado ao cubo. Primeira coisa, vamos lembrar aqui, ó, potência com expoente do logaritmo. O que acontece? Base da potência igual a base do logaritmo, cancela. O que sobrou? 5. Quando o logaritmando é 1, o resultado é 0, porque qualquer número elevado no expoente 0 é igual a 1. Quando a base do logaritmo e o logaritmando são iguais, o resultado é 1. Quando a base do logaritmo e a base da potência são iguais, a gente pode cancelar eles e sobra só o expoente, que é 3. Então, para mim, já simplifiquei, né? Ficou 5 menos 0, que dá 5, mais 1, que dá 6, e 6 menos 3 vai dar 3. Então, o resultado dessa expressão aqui igual a 3. No exercício número 4, vocês têm que determinar a condição de existência do logaritmo, certo? Então, vamos lembrar assim, todo logaritmo é escrito log de base A em B, sendo
que essa base A aqui tem que ser maior que 0 e diferente de 1, e esse logaritmando aqui B tem que ser maior que 0. Então, aqui no exemplo da letra A eu coloquei log de base 5 em 3x menos 6. Esse 3x menos 6 aqui está no lugar do B, então eu sei que ele tem que ser maior que 0. Qual o valor de x tem que colocar aqui para essa expressão ser maior que 0? Então eu vou pegar 3x menos 6 precisa ser maior que 0 e resolvo com uma equação normal. O 6 que é negativo passa para lá positivo. Então, 3x precisa ser maior que 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X precisa ser maior do que 6 dividido por 3, onde x precisa ser maior do que 2. Então, o x sendo maior do que 2, aqui eu vou ter um valor positivo, maior que 0. Já nesse segundo exemplo que eu coloquei aqui, a base do logaritmo tem duas condições de existência. A primeira tem que ser diferente de 1 e a segunda tem que ser maior que 0. Então, eu tenho que calcular as duas separadamente. Calculando a primeira condição, 2x mais 4 tem que ser diferente de 1. Então, o 4 que é positivo vem para cá, negativo. 1 menos 4, menos 3. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, o x tem que ser, nesse caso aqui, diferente de 3 meios, na primeira condição. Na segunda condição de existência, esse 2x mais 4 tem que ser maior que 0. Então, eu também trago para cá e resolvo na equação. 2x mais 4 maior que 0. 4 que é positivo passou negativo. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Menos 4 dividido por 2. Então, o x tem que ser maior que menos 2 para esse logaritmo aqui existir. Maior que menos 2 e diferente de 3 meios negativo. Já na questão 5, vocês têm algumas equações exponenciais que vocês vão ter que reduzir elas ao logaritmo e trabalhar com valores decimais que aparecem ali. Por exemplo, aqui eu coloquei 2 elevado a x é igual a 7. Então, eu sei que esse 7 é a base do logaritmo, certo? Esse 2 é o logaritmando e esse x é o número que eu tenho aqui, beleza? Então, para isolar esse x, eu vou fazer a separação dos logaritmos. Então, logaritmo de 7 dividido pelo logaritmo de 2. Vocês podem usar a calculadora para determinar esses logaritmos com 3 casas decimais. Logaritmo de 7, 0,845, dividido pelo logaritmo de 2, que é 0,301. Fazendo a divisão desses dois números decimais aqui, o valor de x vai ser esse número decimal, 2,807, que daí vai ter outras infinitas casas decimais. Isso quando as bases aqui forem números primos. Quando as bases forem números compostos, como 6, por exemplo, que é o resultado de 2 vezes 3, ou 15, que é o resultado de 3 vezes 5, eu vou ter que fazer depois a soma dos logaritmos. Mas acompanhe aqui então. Logaritmo de base 15 em 6 é igual a x, certo? Então, se 15 é 3 vezes 5, eu já botei aqui logaritmo de 3 vezes 5 sobre o logaritmo de 2 vezes 3, que é o que dá 6. Como eu tenho uma multiplicação aqui, pela propriedade da potência, para multiplicar, eu vou ter que somar os expoentes. Então, logaritmo de 3 mais logaritmo de 5. Como eu tenho outra multiplicação aqui, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Aí eu calculo na calculadora os valores desses logaritmos aqui. Logaritmo de 3, 0,477. Logaritmo de 5, 0,699. Logaritmo de 2, 0,301. E logaritmo de 3, 0,477. Faço a soma desses dois aqui de cima, que dá 1,176. Faço a soma desses dois aqui de baixo, que dá 0,778. E vou dividir os dois, que vai dar 1,512. Então, resolvendo equações exponenciais aqui, usando o logaritmo como principal recurso.